Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 126 e vamos ler 2 Samuel capítulo 8 e 1 Crônicas capítulos 10 e 11. E hoje também vamos rezar o Salmo 60. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixa nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal clicando no botão inscrever-se e clicando no sininho, para a gente poder aparecer para você todos os dias e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 126, vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 8, os capítulos 10 e 11 de 1 Crônicas e rezar o Salmo 60. 2 Samuel, capítulo 8. Vitórias de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu, arrebatando-lhes a capital Gate. Derrotou Moabe. Os fez deitar-se por terra e mediu-os com o cordel. Mediu 2 cordas de condenados à morte e deixou com vida a outra corda. Moabe passou para Davi na qualidade de vassalo tributário. Derrotou também Hadadezer, filho de Roob, rei de Soba, quando ia restabelecer sua soberania na região do Eufrates. Davi capturou 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Jarretou os cavalos de Tiro, deixando o tiro de 100 carros. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens, e impôs governadores aos sírios de Damasco, que se tornaram vassalos tributários de Davi. O Senhor deu vitória a Davi em todas as suas campanhas. Recolheu as insígnias de ouro que os oficiais de Hadadezer carregavam e as levou a Jerusalém. E em Tebá e Berotai, povoados de Hadadezer, recolheu uma enorme quantidade de bronze. Tou, rei de Emate, soube que Davi derrotara o exército de Hadadezer, e mandou seu filho Adoram para saudar o rei Davi e felicitá-lo pelo combate e derrota de Hadadezer, pois Hadadezer atacava Tou com frequência. Adoram levou uma baixela de prata, ouro e bronze. O rei Davi consagrou ao Senhor todos esses presentes, acrescentando a prata e o ouro que havia tomado das nações dominadas: Edom, Moabe, os Amonitas, Filisteus, Amaleque e Hadadezer, rei de Soba, e havia consagrado ao Senhor. Quando Davi, vitorioso de Damasco, derrotou Edom em Ge-Amelá, matando 8.000 homens e aumentando sua fama, impôs governadores a Edom, que se tornou vassalo de Davi. O Senhor deu vitória a Davi em todas as suas campanhas. Davi reinou sobre todo Israel e governou seu povo com justiça. Joabe, filho de Sárvia, era general em chefe do exército. Josafá, filho de Ailud, arauto. Sadoc, filho de Aquitobe e Abiatar, filho de Aquimeleque, sacerdotes. Saraías, cronista. Banaías, filho de Joiada, chefe dos Cereteus e Feleteus. Os filhos de Davi oficiavam no culto. 1 Crônicas, capítulo 10. Morte de Saul. Enquanto isso, os filisteus entraram em guerra com Israel. Os israelitas fugiram diante deles e muitos caíram mortos no monte Gilboé. Os filisteus perseguiram de perto Saul e seus filhos, ferindo Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Então o peso do combate caiu sobre Saul. Os arqueiros o alcançaram e o feriram com flechas. Saul disse a seu escudeiro: "Tira a espada e atravessa-me, para que não cheguem esses incircuncisos e abusem de mim." Mas o escudeiro não quis, pois entrou em pânico. Então Saul pegou a espada e deixou-se cair sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele lançou-se sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. De uma só vez, toda a sua casa desapareceu. Quando os israelitas do vale viram que Israel fugia e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando seus povoados. Os filisteus os ocuparam. No dia seguinte, foram despojar os cadáveres e encontraram Saul e seus filhos mortos no monte Gilboé. Eles os despojaram, pegaram suas cabeças e suas armas e as fizeram circular por todo o território filisteu,
levando a boa notícia a seus ídolos e ao seu povo. Puseram as armas no templo de seus deuses e pregaram as cabeças no templo de Dagon. Os habitantes de Jabes de Galaade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, e os mais valentes puseram-se em marcha, pegaram os cadáveres de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Enterraram seus ossos sob o carvalho de Jabes e celebraram um jejum de 7 dias. Saul morreu por ter se revoltado contra o Senhor, não dando atenção à sua palavra e por ter consultado os espíritos em vez de consultar o Senhor. O Senhor o entregou à morte e fez passar o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi, rei de Israel. Os israelitas se reuniram com Davi em Hebrom e lhe disseram: Vê, temos o mesmo sangue. Já antes, quando Saul ainda era rei, o verdadeiro general de Israel eras tu. O Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás meu povo, Israel. Tu serás chefe de meu povo, Israel. Todos os conselheiros de Israel foram, pois, a Hebrom para visitar o rei. Davi fez um pacto com eles diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel, como o Senhor havia dito por meio de Samuel. Conquista de Jerusalém. Davi e os israelitas marcharam sobre Jerusalém, ou seja, Jebus, cujo território estava nas mãos dos jebuseus. Os habitantes de Jebus disseram a Davi: Não entrarás aqui. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Davi havia prometido: Nomearei general em chefe o primeiro que matar um jebuseu. Joabe, filho de Sárvia, subiu primeiro e chegou a general. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama Cidade de Davi. Alargou a cidade a partir do aterro, enquanto Joabe restaurava o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder, e o Senhor dos Exércitos estava com ele. Capitães de Davi, que se distinguiram durante seu reinado, e com todo Israel o nomearam rei, como o Senhor havia predito a Israel. Lista dos campeões de Davi. Jesbaã, o Acamonita, primeiro do trio, que brandiu sua lança e matou 300 de uma só vez. Segundo, Eleazar, filho do Aoíta, Dodô, também pertencia ao trio. Esteve com Davi em Afes-Domim, quando os filisteus aí se concentraram para o combate. Havia um campo todo semeado de cevada. O exército fugia diante dos filisteus, mas ele se pôs no meio do campo, o defendeu e matou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória. 3 dos 30 desceram a rocha, ao refúgio de Odolã, onde se encontrava Davi, enquanto um bando de filisteus acampava no vale dos Rafaim. Davi estava então no refúgio, e a guarnição filisteia ocupava Belém. Davi sentiu sede e exclamou: Quem me dera água, água do poço que há junto à porta de Belém. Os 3 irromperam no acampamento filisteu, tiraram água do poço junto à porta de Belém e a levaram a Davi. Mas Davi não quis bebê-la, derramando-a como obséquio ao Senhor, dizendo: Deus me livre de fazer isso. Seria beber o sangue desses homens que arriscaram sua vida para trazê-la. E não quis bebê-la. Essas foram as façanhas dos 3 campeões. Abissai, irmão de Joabe, era chefe dos 30. Brandindo sua lança, matou 300 e ganhou fama entre os 30. Destacou-se entre eles e foi seu chefe, mas não chegou aos 3. Banaías, filho de Joiada, natural de Cabseel, era um tipo aguerrido, rico em façanhas. Matou os 2 moabitas, filhos de Ariel, e desceu para matar o leão na cisterna no dia da neve. Matou também um egípcio de 2,5 metros que empunhava uma lança do tamanho de um cilindro de tear. Banaías foi a ele com um pau, arrancou-lhe a lança e com ela o matou. Essas foram as façanhas de Banaías, filho de Joiada, com as quais ganhou fama entre os 30 campeões. Destacou-se entre eles, mas não chegou aos 3. Davi o pôs à frente de sua escolta. Os guerreiros mais famosos eram Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Aurorita, Elis, o Felonita, Ira, filho de Assis de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sobocai, o Uzita, Ilai, o Aoíta, Maarai de Netofa, Eled, filho de Baana de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá de Benjamim, Banaías de Faratom, Urai de Rio Gaás, Abiel de Arabá,
Asmote, de Baurim, Eliaba, o Saal-bonita, Assem, o Gonita, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aiam, filho de Sacar, o Ararita, Elifalete, filho de Ur, Éfer, de Maquera, Aías, o Felonita, Esdro, de Carmel, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeter, Garebe, de Jeter, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Oole, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, o Matanita, Osias, de Astarote, Sama e Jaiel, filhos de Otã, de Aroer, Gediel, filho de Samri, Joás, seu irmão, o Tazaíta, Eliel, o Malmita, Jeribai e Josaías, filhos de Eunaim, Jetma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, de Soba. Salmo 60. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e quebraste nossas fileiras. Estavas irado. Restaura-nos. Fizeste tremer e rachaste o país. Restaura suas brechas, pois desmorona. Fizeste o teu povo sofrer um desastre, dando-nos de beber um vinho de vertigem. Içaste uma bandeira para teus fiéis, para que escapassem diante dos arcos, para que se livrem teus prediletos, que tua direita os salve. Responde-nos. Deus falou em seu santuário. Triunfante repartirei Siquém, parcelarei o vale de Sucote. Para mim, Galaade, para mim, Manassés, Efraim é capacete de minha cabeça, Judá, meu cetro de comando. Moabe, uma bacia para eu me lavar. Sobre Edom lanço minha sandália. Filisteia grita contra mim. Se alguém me levasse à cidade fortificada, se alguém me conduzisse a Edom. Mas tu, ó Deus, acaso nos rejeitaste e já não sais com nossas tropas? Envia teu auxílio contra o inimigo, pois a vitória humana é vã. Com Deus faremos proezas. Ele pisoteará nossos inimigos. Pai Celestial, te louvamos e sabemos que contigo fazemos proezas. Sem ti não conseguimos fazer nada. Se permanecermos em ti, então todas as coisas são possíveis. Se permanecermos em ti, podemos dar frutos, frutos que durarão. No entanto, se nos afastarmos de ti, se nos afastarmos de tua presença, de teu poder, de tua ajuda, de tua santidade, não conseguiremos fazer nada. Não conseguiríamos dar frutos. Então, precisamos de ti, Senhor. Não apenas para viver, mas também para prosperar. E precisamos de ti não só para darmos frutos, mas também para sermos fiéis. Portanto, por favor, ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis e a dar frutos. Ajude-nos a perseverar e a sermos teus para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Incrível. Uau, cara, que bênção, que bênção. Então, no capítulo 8 de 2 Samuel, temos o quê? Davi conquistando. Lembra que no reinado do rei Saul era uma confederação das 12 tribos de Israel. E agora Davi está reunindo elas. E a união faz a força, né? Ele está estabelecendo um reino forte. E ele está fazendo isso derrotando todas as nações que tem em volta. E ao fazer isso, Davi não só está se estabelecendo como rei, mas também ele está estabelecendo Israel como um reino. E isso é extremamente importante. Agora, também é interessante notar que, e a gente falou disso ontem, né? Que segundo Samuel, os livros de Samuel e os livros de Reis são escritos durante, não é a palavra, mas são escritos muito mais próximos dos acontecimentos reais quando comparados com Crônicas, que é escrito bem depois dos acontecimentos. É após o exílio babilônico, né? Provavelmente escrito por Esdras, o escriba. Então, o que ouvimos hoje nos capítulos 10 e 11 de Crônicas é a história que vimos esses dias, né? Conta sobre a morte do rei Saul e a derrota dos seus filhos. No capítulo 11 também, o Davi sendo ungido rei de Israel. Vimos essa parte lá no começo de 2 Samuel. Bom, para recapitular. Mas assim, não é a mesma história. Lembra disso? Você pode até pensar, só está repetindo o que a gente já viu. Pode estar repetindo alguns dos acontecimentos, mas eu te convido a prestar atenção na razão pela qual essas histórias, por que Esdras está colocando esses momentos em 1º e 2º Crônicas? Ele está colocando porque ele está propondo ao povo uma perspectiva de futuro. Ele
Ele está escrevendo sobre o passado para que eles saibam, para que eles entendam, tipo, Deus está presente conosco agora. E Ele pode construir, Ele pode restaurar, Ele vai nos levantar um rei e restaurar o culto no templo. E é isso que o Esdras quer passar, enfatizando esses momentos específicos. Ele está lembrando ao povo sua linhagem, lembrando de onde eles vieram e também os lembrando que Davi, ele não fez tudo isso sozinho. Ele tinha com ele homens fortes, né? Os campeões, como diz lá em Crônicas. Eu acho tão da hora que... E depois vamos ouvir mais sobre essas pessoas, né? Eucanã, o filho de Dodô, o Acamonita, né? Os três maiorais. Nossa, cara, sensacional. Mas eu quero destacar um nome no meio dessa lista dos 30 homens fortes do exército de Davi. E o nome dele é Urias, o Heteu. Ele aparece aqui e, infelizmente, vamos ver mais sobre ele nos próximos dias, porque Urias, o Heteu, era casado com uma mulher chamada Betsabeia. E em 1 Crônicas, Urias é mencionado como um dos grandes homens do rei Davi. E vamos ver em 2 Samuel que Urias, o Heteu, era o marido da mulher com quem Davi vai cometer adultério. E que Davi acaba causando a morte de Urias, causando a morte de um dos seus campeões. E assim vamos acompanhando como os caminhos dessas pessoas se cruzam na história. Mantendo em mente que tudo que está acontecendo nesses livros, na Bíblia, né? Tudo que acontece não é aleatório. E não está ali por acidente, mas sim para nos ensinar, para nos orientar e para termos uma perspectiva, uma projeção. Esdras está escrevendo crônicas para dar ao povo de Deus uma perspectiva de futuro e de como viver também. E é o que estamos fazendo também, né? Estamos recebendo uma projeção para o futuro e também orientação sobre como viver agora. Ok, então continuamos seguindo em 2 Samuel e 1 Crônicas e continuamos louvando a Deus. E por favor, saiba que eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.